Ao comentar a manifestação pelo Estado de Direito com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, o jurista Ives Gandra Martins fez um importante alerta sobre a necessidade dos agentes políticos trabalharem pela pacificação do país. O jurista fez 3 observações sobre a quantidade de pessoas se manifestando, sobre o papel das redes sociais e sobre a narrativa de tentativa de golpe de Estado que não se sustenta. Gandra alertou Lula sobre a responsabilidade de iniciar um processo de pacificação. O jurista relatou que chegou a ficar ilhado em sua casa, tamanha quantidade de pessoas nas vias adjacentes à Avenida Paulista, e explicou que, além da quantidade de pessoas que compareceram, há que se considerar ainda a quantidade de pessoas que, mesmo não comparecendo, concordaram e concordam com o discurso de Bolsonaro pela pacificação do país. Ives Gandra Martins comentou a postura da velha imprensa, que se recusou a cobrir o evento e assim demonstrou que abandonou o jornalismo e tomou um lado político. Ele disse: a mídia tradicional, as grandes emissoras de televisão, não deram cobertura ao evento, demonstrando estarem alinhadas com 40% do povo brasileiro que votou no presidente Lula, porque 60% dos brasileiros eleitores, 90 milhões, não votaram no Lula, não estavam representados, o que vale dizer, em última análise, que tem um partido definido e seus dirigentes demonstraram uma grande atração pelo governo. O jurista prosseguiu, e essa é a razão pela qual hoje as redes sociais são importantes, porque nas redes sociais temos hoje o debate livre, sem dono, sem preferências, o que vale dizer que tanto a esquerda quanto conservadores podem se expressar através de seus canais. Ontem, com a não cobertura de 1 milhão de brasileiros presentes na Avenida Paulista, sem nenhuma cobertura jornalística de expressão, dando cobertura no próprio momento, como outras vezes as emissoras tradicionais fizeram, demonstra a importância das redes sociais. Essas, mais do que nunca, em um regime democrático, têm que ser preservadas. Ives Gandra também rebateu as narrativas que sustentam as acusações contra Bolsonaro, lembrando que não havia qualquer possibilidade de golpe e que os argumentos para sustentar as narrativas são risíveis. O jurista fez um alerta ao presidente Lula. O que ontem eu vi que gostaria que o presidente Lula lembrasse disso, isso é, percebesse que se ele quiser ser bem-sucedido nos próximos 3 anos de governo, ele tem que ser o primeiro artífice para conseguir a pacificação nacional. Caso contrário, nós vamos ter as radicalizações de esquerda e de direita, e a radicalização não é boa para um país. Ives Gandra Martins alertou: nós corremos o risco de ter 3 anos de uma contínua radicalização, de uma tendência de uma politização cada vez maior da Suprema Corte e, o que é pior, uma radicalização que não vai permitir que o Brasil cresça. Valeria a pena aqueles brasileiros de um lado e de outro que querem o bem do Brasil trabalhassem com seus líderes para que essa pacificação viesse a ocorrer através dos poderes políticos, do legislativo e do executivo, que são os únicos soberanos no país, porque a função do poder judiciário de rigor é exclusivamente fazer a lei ser respeitada. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o
que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 31 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito administrativo já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto famílias e empresas veem sua renda ser subtraída dia após dia. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ontem houve a manifestação dos bolsonaristas na Avenida Paulista. Eu moro perto da Avenida Paulista, na Avenida Santos, em frente ao Parque Siqueira Campos. E não pude sair de casa, porque a própria Alameda Santos estava lotada. Nosso prédio, o jardim do prédio, foi tomado por um grupo de bolsonaristas de camisa verde e amarela, e me impressionou muito, porque se calcula entre 600 mil e 1 milhão de pessoas, tanto na Avenida Paulista inteirinha, como nas ruas paralelas, como acontece na Alameda Santos, em que nós ficamos ilhados no prédio, não podemos sair. O que significa que Bolsonaro continua tendo uma liderança. E o mais importante, que me parece, que os não bolsonaristas, aqueles que pensam como Bolsonaro, mas entendem que eles não teve a liturgia do cargo, mas as suas ideias de liberdade, de democracia, uma democracia em que todos podem pensar diferentemente, evidentemente não foram, porque não eram bolsonaristas, mas apoiaram o discurso que ele fez, que é um discurso de pacificação nacional e de uma verdadeira democracia, em que o povo define o que é democracia e não o poder judiciário, o poder, quem está na definição, no poder executivo, sem perceber que é o poder legislativo o mais importante poder de um país. Então, esses três aspectos, a multidão que foi demonstrando a força dele,
a não presença de não bolsonaristas como eu, que não estou de acordo com a liturgia, mas concordei com muitas das ideias do seu governo, principalmente na área econômica, e inteiramente de acordo com o seu discurso de pacificação nacional. E o fato de que realmente o discurso dele foi de pacificação. Então essa é a primeira observação. Segunda observação é a de que a mídia tradicional, as grandes emissoras de televisão, não deram cobertura ao evento, que demonstra estar alinhado com 40% do povo brasileiro que votou no presidente Lula, porque 60% dos brasileiros eleitores, o Brasil tem 150 milhões de eleitores, 90 milhões não votaram no Lula. Não estavam representados no governo. O que vale dizer, em última análise, que, enfim, tem um partido definido e seus dirigentes, na mídia tradicional, demonstraram uma grande atração pelo governo. E essa é a razão pela qual hoje as redes sociais são importantes. Porque nas redes sociais nós temos o debate livre, sem donos, sem preferências. O que vale dizer, tanto a esquerda quanto os conservadores podem se expressar através dos seus canais. Ontem, com a não cobertura de 1 milhão de brasileiros presentes, de 600 mil a 1 milhão de brasileiros presentes na Avenida Paulista, sem nenhuma cobertura jornalística de expressão, não dando cobertura no próprio momento, como outras vezes as emissoras tradicionais fizeram, demonstra a importância das redes sociais. Essas, mais do que nunca, num regime democrático, têm que ser preservadas. E a terceira observação que eu gostaria de fazer é de que, realmente, aquilo que eu vinha dizendo, que não havia nenhuma possibilidade de golpes desde agosto de 2022, que as Forças Armadas não entrariam, que o estado de sítio é um instrumento constitucional e quem define o estado de sítio é o Congresso Nacional. O presidente apenas pede autorização para o Congresso Nacional autorizar por maioria absoluta. Dizer que uma minuta sem assinatura de estado de sítio ou de estado de defesa, que é o mesmo princípio, o Congresso tem que aprovar por maioria absoluta, é golpista. Dizer que a Constituição é golpista, que de rigor entende só com aprovação do Congresso por maioria absoluta que pode haver. E quando não há sustentação nenhuma num texto que não seja por guerra externa ou uma convulsão nacional muito grande, não há possibilidade do Congresso aprovar. Quem decreta estado de sítio é o Congresso Nacional. O presidente apenas propõe. Então, se pode dizer que é uma minuta golpista de algo que só teria viabilidade se houvesse aprovação do Congresso Nacional, e que foi ontem reiterado pelo ex-presidente Bolsonaro. Em outras palavras, o que ontem eu vi e gostaria que o presidente Lula, que é presidente não de 40% dos eleitores brasileiros, mas de 100% dos eleitores brasileiros, lembrasse disso. Isto é, que percebesse que se ele quiser ser bem sucedido nos próximos 3 anos de governo, ele tem que ser o primeiro artífice, como foi no primeiro mandato, de um presidente pragmático e não ideológico, para conseguir a pacificação nacional. Porque, caso contrário, nós vamos ter as radicalizações de esquerda e de direita. E a radicalização não é boa para um país. A Indonésia, que estava muito atrás do Brasil, hoje tem apenas 2,5% da população abaixo da linha de pobreza. É um dos países que mais tem progredido no mundo e conseguiu superar muito desse tipo de divergências. Se nós, brasileiros, o presidente da República não é presidente de um partido, é presidente do país, não perceber
que a pacificação nacional, e ontem me parece que houve o gesto do presidente Bolsonaro num discurso extremamente moderado, nós corremos o risco de ter 3 anos de uma contínua radicalização, de uma tendência de uma politização cada vez maior da Suprema Corte. E o que é pior, uma radicalização que não vai permitir que o Brasil cresça. Valeria a pena aqueles brasileiros, de um lado e de outro, os conservadores e da esquerda, que querem o bem do Brasil, trabalhassem com os seus líderes para que essa pacificação viesse a ocorrer através dos poderes políticos, do legislativo e do executivo, que são os únicos soberanos no país, porque a função do poder judiciário, de rigor, é exclusivamente fazer a lei ser respeitada.